como parábola do relacionamento entre Cristo e a igreja. O homem cai, o homem casado, o homem, Adão, cai. E quem, querido, agora vem restaurar? Quem agora é que vem religar novamente o homem a Deus? Cristo. Como é que ele aparece lá geralmente em Mateus? Jesus, ele vem como um noivo. Como um noivo que vem para as bodas, para a festa de casamento. Então, querido, olha só, quando Paulo está tratando de mistério, que era para a glória de Deus, Paulo está dizendo também, grande é o mistério. Por que grande é o mistério? Porque, querido, o casamento ele é uma parábola. O casamento é figura do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Por isso Deus abomina o divórcio. Nós iremos entrar, querido, justamente agora na questão do divórcio. Mas deixa eu ler para os irmãos aqui só uma coisa. Não é fácil glorificar a Deus no casamento. É verdade, irmãos? É fácil? Você já está passando na cabeça assim, certo? Não é fácil, queridos. Por que não é fácil? Porque o pecado, ele ainda que não opera. O pecado ele ainda opera. Ok? Pastor, mas se o pecado opera, e aí como é que nós vamos fazer? Quando nós pecamos, o que nós temos que fazer? Arrepender. O que a palavra diz? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender das ações erradas. O que é converter? Voltar novamente à origem. Voltar novamente a Deus, o Criador do casamento. Não é fácil, querido, nós glorificarmos a Deus no nosso casamento, mas nós temos que entender isso, querido, que quando nós erramos no casamento, quando nós pecamos contra o nosso cônjuge, primeiro nós estamos pecando contra Deus. Por quê? Porque é Ele quem criou o casamento e Ele que instituiu as regras. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre o casamento. Eu confesso para os irmãos, queridos, não é fácil. Principalmente, querido, quando nós fomos estudar sobre essas regras do casamento. Irmãos, o negócio é meio complicado. Mas é bem complicado quando nós começamos a olhar com um olhar de homem carnal. Porque quando você começa, querido, a olhar para a palavra de Deus como homem regenerado, é possível. Por quê? Porque o exemplo, querido, no casamento da mulher é quem? Quem é o exemplo que a mulher tem que seguir? Cristo. E o exemplo do homem é quem? Cristo. Irmão, Jesus, ele é o exemplo tanto para o homem quanto para a mulher no casamento, no relacionamento. E se nós, irmãos, não fôssemos capazes, não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, mas pela obra redentora de Cristo em nossas vidas, Jesus não nos pediria isso. Por quê? Porque Jesus diz o seguinte, que a igreja, que a mulher, aliás, deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Isso é possível? Só uma igreja regenerada. E que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Isso é possível? Claro que é. Porque senão, querido, Cristo não nos pediria isso na sua palavra. Mas qual é o problema? Compreender o propósito. O porquê que isso existe. Mano, você achou aí, irmãos? Eu estou esperando só dar o comando aí. Já está em Mateus já. A irmã quer ler o 20, o 30
Deixa eu achar aqui que eu li no microfone e todo mundo some. 5:33. Assim também cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo. A mulher reverencie o marido. Respeite o marido, né? Reverenciar, respeitar. É quando o marido passar, ela... Isso aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Ok? Ok? Irmãos, eu não vou entrar no assunto do divórcio agora, tá? Eu não vou entrar no assunto do divórcio agora porque nós vamos continuar tratando um pouquinho mais sobre isso. Mas terça-feira que vem nós vamos entrar nessa questão do divórcio, só para você poder entender aqui essa questão, porque o assunto está bem ligado. Depois de divórcio nós vamos passar para casamento misto, para nós entendermos, ok? Mas eu acredito, querido, o seguinte, que a partir do momento que nós vamos compreendendo o propósito das coisas, a gente já vai entendendo que algumas coisas não são lícitas. Não é verdade? Não são lícitas. Por quê? Os irmãos percebem, querido, que na criação, Deus, quando fez o homem, quando fez a mulher, quando faz o casamento, os irmãos percebam, querido, que o propósito do casamento, o propósito da criação é exclusivamente glorificar a Deus. E os problemas que nós estamos encontrando, querido, hoje, nos nossos relacionamentos é por quê? É porque, querido, nós queremos ser agradados. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E quando, querido, isso não acontece, nós nos sentimos feridos, magoados, nós nos entristecemos. Por quê? Porque o propósito está errado. Ok? O propósito está errado. Por isso, irmãos, que eu não devo cobrar nada do meu cônjuge. Por quê? Porque ela tem que fazer as coisas para a glória de Deus e não para me agradar. A palavra diz que as solteiras faz a vontade do Senhor e as mulheres casadas fazem a vontade do marido. Não, faz a vontade do marido, não. As casadas, cuide do marido. Isso, cuide das coisas deste mundo. Do quê? Das suas responsabilidades como mulher, como esposa. Faz parte, mas não se submeter à vontade do marido. É esse o problema. Eu vou explicar para ele. A Leide é minha esposa, até hoje.